Olá, hoje a gente vai continuar o nosso estudo do livro Mais Esperto que o Diabo, parte 3. Então, a gente hoje vai ler o capítulo Alienação. Vamos lá. Diga qual é o seu truque mais inteligente para capturar as pessoas. Minha arma mais poderosa é o hábito da alienação. Quando uma pessoa começa a se alienar, dirige-se para as portas do que vocês chamam de inferno. Defina a alienação. Alienação é se deixar influenciar e controlar por circunstâncias externas à própria mente. O alienado é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. Por isso, consigo assumir o controle de seus pensamentos. Comece contando como e quando Vossa Majestade adquire o controle de um ser humano. Meu controle inicia-se na juventude. Algumas vezes lanço as bases antes da pessoa ter nascido, manipulando a mente de seus pais. Algumas vezes ajudo a trazer as pessoas ao seu mundo com a mente fraca, fornecendo a elas as fraquezas de seus ancestrais. Aqui a gente já entra numa reflexão bem interessante, porque ele fala sobre essa questão da alienação, o quanto a gente acaba tendo interferência do externo e muitas vezes entrando num lugar que não é verdadeiro, não é uma realidade, percebe? E aí, por meio dessa não realidade, essa coisa começa a assumir poder. Nesse caso, usando a simbologia do diabo, começa a assumir um poder sobre nós. E aí, quando ele fala agora sobre a juventude, ele fala sobre essa questão das fraquezas de seus ancestrais. É aquela questão de que uma questão de um pai passa para um filho, a questão de um avô que passa para o pai, que passa para o filho. Então, muitas vezes a gente vê essas repetições de padrões, esses ciclos que se repetem, gerações e gerações, e isso vai passando até que alguém consiga sair dessa zona, consiga perceber a realidade e modificar isso, modificar a realidade e assim salvar a sua própria geração e as que virão. E aí ele fala, vocês chamam esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês chamam de ambiente e o princípio do hábito. Entro na mente e estabeleço hábitos que levam à dominação. A gente vai ler aqui ao longo desse livro o quanto o hábito é poderoso, de forma positiva ou não. Então é muito importante que a gente tome muito cuidado com aquilo que vem se tornando um hábito, perceber se aquilo é positivo ou não para nós e ter clareza, consciência para conseguir distinguir o que é verdadeiro, o que não é, o que é real, o que não é, e tomar decisões que realmente sejam baseadas em fatos e não em idealizações, expectativas ou situações irreais que a gente vai criando na nossa mente. Quais os hábitos mais comuns pelos quais Vossa Majestade controla a mente das pessoas? Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente de qualquer idade, mas obtenho melhores resultados em uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas portas. Então estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Então percebe que existem aspectos de sentimentos, emoções e pensamentos que nós temos que é onde a gente é pego, é a nossa fraqueza, é onde a gente desliza, é onde a gente derrapa. E muitas vezes a gente acha que a gente não está preso nessas emoções, nesses sentimentos. Às vezes a gente olha e fala, eu não tenho medo, eu não tenho superstição, eu não tenho avareza, eu não tenho ganância. Mas se você olhar bem fundo para dentro de você, você vai perceber que esses sentimentos existem dentro de todos nós. Em situações diferentes, em graus diferentes.
Muitas vezes, algumas pessoas conseguem de fato dominar e controlar essas emoções, mas elas existem. Então é muito importante que a gente realmente aprenda a identificar quando elas aparecem, para que a gente possa refletir sobre elas, acolher, mas principalmente trabalhar em cima disso, para que elas não dominem e não sejam um ponto fraco que pode desvirtuar a nossa vida por conta dessas fraquezas todas que ele trouxe aqui, certo? Vamos voltar à alienação, o seu melhor truque. Como eu já disse, faço com que as pessoas comecem a se alienar na juventude. Eu as induzo a se alienar na escola, sem saberem que ocupação desejam seguir na vida. Ali eu pego a maioria. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem consciência disso, servem à minha causa, ajudando a destruir o hábito das crianças pensarem por si. Sempre achei que os melhores amigos das crianças fossem os pais, os professores e os instrutores. É aí que entra a minha sabedoria. Por isso controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle durante sua juventude, usando os responsáveis, especialmente os que ministram instrução religiosa. Com a ajuda deles, acabo com o pensamento independente e também planto na mente das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Aqui é um tema bem delicado, por isso que eu sempre falo que o portal é para mentes fortes, mentes abertas, pessoas que estejam realmente dispostas a ouvirem informações para agregar, para ampliar a cabeça, o pensar, para a gente poder enxergar a vida por outras perspectivas, por outros ângulos e poder olhar o mundo de uma maneira um pouco diferente e não da forma que nos foi mostrado. Porque se você parar para pensar, tudo que a gente aprendeu até hoje alguém ensinou pra gente e a gente confiou, a gente absorveu, confiou, aprendeu e a gente passa isso para frente como uma verdade. Mas será que é verdade? O que de fato é certo, o que de fato é errado, o que de fato eu deveria acreditar ou não. E aí quando eu pego uma criança, né, que vem lá com HDzinho zerado e a gente começa a pôr informação dentro dessa criança, dentro dessa mente, a gente está pondo aquilo que a gente acreditou, aquilo que a gente aprendeu do jeito que a gente aprendeu. Mas o nosso jeito, aquilo que a gente sabe, não é a única forma. Então a forma com que eu ensino um jovem, uma criança, um adolescente, é muito delicado. É sempre importante a gente tentar passar o nosso conhecimento sempre com uma observação. Essa foi a forma que eu aprendi. Essa foi a forma que eu acreditei que seria o melhor para mim. Mas você vai poder descobrir outras formas, conhecer outras coisas e eu vou estar com você nesse caminho. Percebe a diferença? Você dá autonomia, você ensina independência, você mostra para essa criança, para esse adolescente, que ele pode sim ter pensamentos diferentes dos seus. Que ele pode sim ir além, que ele pode querer acreditar numa outra coisa, que ele pode querer seguir um outro caminho, que não é o seu caminho. Então é muito importante que a gente modifique essa forma de educação, essa coisa imposta, é desse jeito, é assim, papapá, tal. Porque o que foi bom para mim talvez não seja bom para uma outra pessoa, ou talvez seja, mas deixar isso aberto ajuda muito. Deixar a criança saber que existem outras verdades, que existem outras situações, é muito legal, porque ela já cresce com esse universo de possibilidades. É diferente de você não direcionar, você está direcionando. Você está passando seus valores, você está passando aquelas coisas que você acredita, você está ensinando, mas você deixa aquela portinha aberta para que ela possa seguir o caminho dela, porque no fim é sobre isso. Ninguém está aqui dono de ninguém. Todos nós estamos no mesmo lugar, almas conectadas num corpo material, para viver experiências, para evoluir,
para aprender. E a gente é ferramenta, a gente está aqui para ajudar um ao outro, para poder apoiar um ao outro, não para ficar comandando a vida de ninguém, né? Então é muito importante que a gente perceba a diferença de educar de uma maneira imposta, onde a minha verdade é absoluta, e eu passar os meus valores deixando claro que esses são os meus valores, mas não necessariamente os únicos, né? Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruírem o poder das crianças de pensarem por si? Faço com que os pais ensinem seus filhos a acreditar neles e em suas ideias sobre todos os assuntos importantes, tais como religião, política e casamento. Quando adquiro o controle da mente de uma pessoa, consigo perpetuar tal controle ao fazer com que ela me ajude a conquistar a mente de seus filhos. Então aqui é um complemento disso que eu comentei agora com vocês. Então ele pega os assuntos principais, que são temas de guerra, são motivos de guerra no nosso mundo, e a gente vai levando isso adiante. Então, política, religião, a gente sabe que são temas bastante polêmicos e que muitas vezes as pessoas não têm uma maturidade de conversar de forma amigável, como se todas as possibilidades realmente fossem possibilidades. Não, tem uma pessoa que é boa e uma pessoa que é muito má. E a gente sabe que não é assim, a gente está estudando aqui exatamente isso. Não existe algo 100% ruim nem 100% bom, então quando eu escolho um lado, eu estou aniquilando o bom que eu não consigo ver do outro. Porque eu aniquilo o lado negativo do que eu escolhi, porque obviamente eu vou olhar só o lado positivo, eu não vou querer olhar o lado negativo do que eu escolhi. E aí eu também aniquilo o lado bom daquilo que eu não escolhi, porque eu foco naquilo que não é bom. Então é muito nada a ver, percebe? É uma coisa que você fala, nossa, a pessoa faz um julgamento por ela mesma, decide por ela mesma, e aí como que eu posso falar que isso é verdade? Como eu posso falar que isso é correto? Porque cada um tem a sua percepção, certo? Cada um vai ter a sua forma de enxergar, então é extremamente relativo isso. Quando eu tento olhar o lado bom das duas partes e o lado ruim das duas partes, aí eu tô sendo ponderado, eu tô sendo justo, eu tô sendo neutro. Eu não preciso escolher de fato uma única coisa. Isso não é ficar em cima do muro. Isso é você ser coerente e não ser fanático. É você abrir as possibilidades e perceber que várias delas podem ser úteis e talvez a união delas fosse muito mais poderosa do que a segmentação, a segregação, né? De que outras formas você usa os pais para transformar os filhos em alienados? Faça com que as crianças sigam o exemplo de seus pais. Às vezes, conquisto a mente das crianças e subjugo sua força de vontade, da mesma maneira como os homens domesticam animais. Não faz diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entro na mente por meio do medo e limito seu poder de pensar de forma independente. O medo é um lugar bem complicado, né? O medo, quando ele é muito além do necessário, ele é difícil. Ele é um bloqueio grande. Então imagina isso numa criança que ainda não consegue pensar direito, entender direito algumas coisas, e o medo tá ali, ela não sabe nem verbalizar o certo que ela tá sentindo, ela não sabe expressar, ela não sabe nem ao certo compreender os próprios sentimentos. Mas existe o medo, e ela sente esse medo, e aí em cima disso as coisas vão sendo criadas. E muitas vezes, infelizmente, os pais, as situações em que essa criança é colocada, o ambiente, vão construindo esses lugares de medo, de insegurança. E a partir daí, a gente fica a depender de como essa criança vai ser preparada para lidar com as suas emoções e lidar com todas essas questões da infância. Não à toa você vê que a psicologia, a psicanálise e várias outras técnicas terapêuticas, elas buscam esse lugar da infância, porque muitas coisas começaram lá. E a gente cresce, a gente não tem todas as memórias no nosso consciente. Então muitas coisas estão lá no inconsciente. E a gente acaba
prejudicando alguns rumos da nossa vida, escolhendo situações na nossa vida que muitas vezes a gente nem sabe o porquê a gente escolheu. A gente só escolhe, a gente fala, nossa, tô aqui de novo, mais uma vez passando por isso, e os ciclos vão se repetindo e você não entende o porquê. Algumas pessoas sempre culpam o mundo, as pessoas culpam tudo, se vitimizam, mas existem as pessoas que percebem que o fator principal são elas mesmas e que existe algo a ser trabalhado lá dentro para que todo o circuito seja modificado, para que esse ciclo não se repita mais, para que eu possa fazer diferente, saindo desse looping, né? Parece que Vossa Majestade faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando pensam de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e propósitos definidos, tornam-se aliadas da minha oposição e eu as perco. Percebe? O medo, a gente falou lá atrás, medo e fé não cabem no mesmo lugar. Se eu tenho medo, eu não tenho fé. Se eu tenho fé, eu não tenho medo. Então, eu abro espaço para o quê dentro da minha vida? Quando a minha mente ela tá ali insegura, desencorajada, com preguiça, quando ela tá num lugar que me gera realmente inseguranças, eu tô caminhando para esse lado, onde eu não tenho fé, onde eu não tenho coragem e eu acabo não tendo movimentação. O medo bloqueia, lembra? Ele trava a gente. Agora a coragem nos leva para frente. Ela faz com que a gente consiga agir, atuar e resolver as coisas da maneira que é necessário. Então a coragem ela é muito poderosa na nossa vida. E a gente sente coragem quando a gente tem fé, quando a gente tem segurança, quando a gente tem autoestima. E isso é muito importante. Hoje eu vou encerrar por aqui, esse capítulo ainda continua, ele é um pouquinho mais extenso, então eu vou subdividi-lo para que a gente possa refletir bastante sobre cada pergunta, cada resposta e cada aspecto do que a gente está conversando aqui. Existem 3 capítulos que são os meus preferidos desse livro e esse da alienação é um deles. Então, vamos refletir sobre esse aspecto da alienação, essa primeira parte desse capítulo, para que você possa entrar nos próximos com a mente já um pouquinho mais aberta. Então essa parte que eu falei para vocês dos itens que o diabo apresenta, onde ele se conecta, ouve de novo, faz suas anotações. Eu sugiro que você possa refletir sobre cada um deles para ver se eles fazem parte da sua vida, se essas emoções te pegam em algum lugar. E lembre-se que isso é uma autoanálise, ninguém vai te julgar. Então seja o mais verdadeiro possível com você. Eu sei que às vezes a gente tem emoções e sentimentos, pensamentos dentro da gente que não são os mais bonitos, que a gente não tem nem coragem de contar para alguém, mas fugir deles não resolve o problema. Então aproveita esse momento para olhar para dentro com absoluta verdade. Seja muito transparente com você. Pega cada um desses aspectos que ele trouxe e seja muito realista. Eu sinto isso? Quando? Em que momento? Eu já senti? Quando foi? Talvez você não sinta agora, mas você já sentiu? Você tem sentido? Traz isso. A gente, ao longo desse processo de estudo desse livro, a gente vai desenvolvendo esse pensamento, a gente vai fazendo uma série de levantamentos aqui, e esse processo ele é totalmente seu. Ninguém vai invadir esse seu lugar. Então, pega o seu caderninho, vai fazendo suas anotações, porque eu tenho certeza que no final desse estudo completo do livro, você vai ter uma releitura de si mesmo e você vai conseguir modificar muitas coisas na sua vida. Então eu te vejo no próximo vídeo, na próxima parte da leitura. Até lá!